Que bom! Fico muito feliz porque o Espírito Santo despertou o seu espírito para investir na sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual, na sua vida devocional. Eu vou fazer aqui uma apresentação de todo o conteúdo do nosso estudo bíblico com revelação. Para tanto, eu vou projetar alguns slides, porque fica melhor você visualizar, inclusive, o material que nós iremos disponibilizar no nosso curso. O profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, traz uma profecia para os nossos dias. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, de comida natural, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Cristo é o próprio pão que desceu do céu, o maná que desceu do céu, o pão vivo. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Então, essa profecia mostra que Deus vai produzir uma grande fome espiritual no mundo e no meio da cristandade. E eu creio que é por isso que você está aqui. E nós precisamos nos preparar para nos tornarmos celeiros da palavra viva. Estudo bíblico com revelação com Rai Barreto. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Raimundo Barreto, carinhosamente me chamam de Rai. 35 anos de ministério servindo ao corpo de Cristo em diversas regiões do Brasil, ensinando pastores, presbíteros, casais, jovens e adolescentes, encontros de jovens e adolescentes, encontros de casais, de músicos, professores, professoras e crianças. Também eu sou profissional de informática desde a minha juventude e sempre tive o zelo de fazer esboço, resumos e armazenar conteúdos por tema bíblico, sempre examinando as Escrituras e os textos originais grego do Novo Testamento e hebraico do Antigo Testamento. E durante todo esse tempo, na realidade, desde quando eu me converti com 18 anos de idade, eu tinha esse hábito de fazer resumos, tanto na escola, e isso eu trouxe também para a minha vida cristã, e armazenando todo esse material, que agora eu condenso, organizo e disponibilizo no nosso estudo bíblico por revelação. Mensagens, livros, pregações, ensinamentos que eu recebi de ministérios, inclusive, que já estão na glória com o Pai. Examinando as Escrituras. João 5,39 fala, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nosso objetivo é achar Cristo, ter uma revelação de Cristo na palavra, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11, Pedro usa uma expressão, uma palavra grega que eu queria chamar a atenção de você, investigando as Escrituras. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros, ou a nós, destinadas. Então eles profetizaram no Antigo Testamento e indagavam a Deus e ao Espírito Santo que neles estava. Essas profecias são para os nossos dias ou para os dias por vir? Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Então, toda a Bíblia ela é cristocêntrica. As profecias, até as histórias e a própria lei no Antigo Testamento, ela tem sombra e figura de coisas espirituais, mas a realidade é Cristo. Essa palavra investigando, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, no grego é a palavra ereunao, que significa investigação minuciosa. É por isso que eu estou ilustrando aqui com uma lupa. Nós precisamos não ter uma leitura apenas superficial das Escrituras,
mas devemos investigar atentamente, minuciosamente, para absorvermos a essência da palavra, a palavra viva, e colhermos as pérolas do reino de Deus. Conteúdo do curso e qual é o cronograma. Essas imagens são ilustrativas dos módulos que nós programamos para 12 meses introdutórios. Eu vou mostrar um conteúdo que já está programado na plataforma, vou te mostrar como é que se acessa a plataforma, o conteúdo, as apostilas e etc. Vamos começar a apresentar o conteúdo e depois eu vou ampliar aqui a tela, mostrar o conteúdo impresso que você terá acesso nesse nosso curso de estudo bíblico com revelação. O primeiro módulo, como estudar e compreender a Bíblia. Aqui nós passamos 5 passos práticos de como você estudar e não só ter uma leitura superficial, mas uma leitura que te propicie meditar e aprofundar na revelação das Escrituras. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 a 16, orienta ao seu filho na fé, Timóteo: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Essa palavra leitura significa leitura pública. Isso era uma cultura judaica. Lembra lá, na época de Esdras, na época de Neemias, o próprio Moisés, os profetas, eles faziam a leitura pública das Escrituras, que é algo muito importante. Mas também ele fala de medita estas coisas com diligência. Não basta apenas ler ou ouvir, mas meditar. Continua nesses deveres, perseverança, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O segundo módulo, por que 4 evangelhos? Você já perguntou por que o Senhor inspirou 4 discípulos para escrever 4 evangelhos? Nesse módulo, você encontrará o porquê da necessidade de 4 evangelhos. Por que o de Mateus é o primeiro? Já pensou nisso? Não o de João, que ele é mais universal, não tem tanto linguajar, que necessita um conhecimento prévio do Antigo Testamento? A ênfase de cada um deles, sua estrutura, preste atenção, a nossa ênfase aqui é compreendermos as estruturas, as métricas, o esboço, a lógica de cada livro, porque isso nos ajudará a compreender, memorizar, meditar nesse processo de buscar a palavra viva do Senhor. Os evangelhos contêm os ensinamentos e sinais realizados por Jesus e que estabelecem os fundamentos do seu reino. Próximo módulo. Cada módulo, pessoal, vou explicar mais adiante, ele tem aulas de 7, 8, 10, no máximo 20 minutos. Você vai ter acesso às aulas e o material completo que eu vou apresentar para vocês. Evangelho segundo Mateus. Em 70 páginas, que eu vou mostrar para vocês aqui, é o material PDF que você vai baixar, você entenderá de forma maravilhosa o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus contém os 5 discursos que Mateus catalogou. Mateus, um publicano, acostumado a fazer resumos, a prestar contas dos impostos, da arrecadação que ele fazia, Jesus Cristo chama Levi Mateus com um propósito muito específico, andar com Jesus e registrar os 5 pilares, os 5 colunas dos ensinamentos básicos do reino de Deus. O Evangelho segundo Mateus também tem as 7 parábolas do reino. Tem os princípios do reino, o Sermão do Monte, Mateus 13, as 7 parábolas do reino, e a didática de Jesus para expandir o reino de Cristo na terra. No início de cada módulo, na primeira aula, eu disponibilizarei o PDF. Tem PDFs com poucas páginas, como esse, a primeira aula. Como estudar e compreender a Bíblia. Eu vou sugerir que você use uma pasta classificador e vá armazenando o material. Por que 4 evangelhos? A mesma coisa, né? Durante o seu estudo, caso você queira imprimir, tá, pessoal?
Tem gente que vai ler no computador e tal, guarda, salva, é um material riquíssimo, tá? Por que 4 evangelhos? Depois a gente vai ver esse outro aqui, ó, princípios para compreender a Bíblia. Depois que você imprimir esses módulos e achar conveniente, você pode pegar todos esses 3 módulos e encadernar. Deixa eu apresentar para vocês aqui o Evangelho segundo Mateus. Olha aqui. Alguns cursos, ou a maioria dos cursos, inclusive que eu já tomei, seja na minha área profissional, outras áreas, ou na área de cristã, da Bíblia, etc., de grego, de hebraico, etc., as pessoas entregam um slide, um resumo. Aqui não, é um estudo, uma apostila, um PDF completo de Mateus, tem 70 páginas. 70 páginas, ok? Por quê? Porque a nossa ideia é que você assista às aulas, óbvio, ali tem a unção, a explicação e etc. E depois, com esse material, você pode estar estudando, inclusive ministrando, baseado nesse material. Olha aqui o Evangelho de Marcos, né? Completo. Porque depois de você assistir às aulas, inclusive você tem a opção de fazer suas próprias anotações, você pode pegar esse material e recordar. Olha o livro de Apocalipse, são 2 módulos, gente, 120 páginas. Você sabia que o livro de Apocalipse, ele revela a história da humanidade e como Cristo é o Senhor da história? O livro de Apocalipse fala da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da peste negra e do dragão vermelho. É o segundo módulo do livro de Apocalipse, fala sobre o grande dragão vermelho, que é muito atual, a China e os eventos que estão acontecendo em nossos dias. É bom lembrar que durante todo o curso eu vou disponibilizar materiais complementares. Por exemplo, aqui no Evangelho de Mateus tem a escola do perdão, porque no coração do Evangelho de Mateus, dos 5 pilares, são 5 blocos de ensinamentos de Jesus que estão contidos e fazem a estrutura dorsal do Evangelho de Mateus. Nós precisamos nos aprofundar na escola do perdão. Então, esse material e muitos outros. É um curso denso, requer dedicação, aprofundamento na palavra, e nós vamos estar indicando vídeos, outras aulas, outras ministrações, inclusive minhas. Ok? Vamos passar aqui para frente e conhecer os próximos módulos do nosso curso. Então tá aqui, ó. Princípios e métodos para compreender a Bíblia, o módulo que eu apresentei para vocês. Durante o meu aprendizado no seminário teológico, em diversos outros cursos e leitura de centenas de livros e literaturas, fui catalogando os princípios, métodos, métricas, ritmos e estrutura para que você possa compreender cada livro da Bíblia. Aqui, nesse módulo, catalogo o que considero os 11 princípios e métodos básicos para te equipar a pescar as pérolas do reino de Deus. Evangelho segundo Marcos. Marcos introduz a palavra evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 1, começa assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você vai se surpreender qual é o significado da palavra evangelho. A palavra evangelho não significa apenas boas novas. Era um termo técnico, grego, político e militar. Então, Cristo veio estabelecer o seu império, o seu reino. É o início do reino, do império de quem? Do Filho de Deus, que veio a essa terra para estabelecer o seu reino em todas as áreas da cultura humana. Durante todo o Evangelho de Marcos, está subliminarmente a pergunta: quem é Jesus?
é o chamado de segredo messiânico. Marcos estimula-nos, provoca-nos. Quem diz que eu sou? A revelação de quem é Jesus. E Marcos revela que Jesus Cristo não é apenas o Filho de Deus, mas também o Filho do homem. Essa revelação de que ele é o Filho de Deus e o Filho do homem é importantíssimo, porque aqui está o fundamento, a pedra, sobre qual o inferno não prevalecerá e nos dará estabilidade espiritual. E também o livro de Marcos tem um gênero literário sanduíche que nós vamos estudar nos princípios e métodos. O que é o gênero literário sanduíche? Você vai perceber que no Evangelho de Marcos tem mais de 7 textos que utilizam esse gênero literário. Se você não compreende, identifica esse gênero literário, você perde, deixa passar o principal ensino contido naquele texto, naquela narrativa, naquele bloco de informações. O princípio literário sanduíche, você vai perceber que Marcos, ele começa a contar uma narrativa, aparentemente ele interrompe por uma narrativa 2 e retoma aquela narrativa que ele começou. Então, as pessoas ilustram como pão, recheio e pão. O que é mais gostoso no sanduíche é o recheio. Então, por que Marcos intercala esta narrativa diante de uma narrativa maior? Essa narrativa central tem um ensinamento mais importante. Ok? Você vai perceber isso no Evangelho de Marcos, quando ele conta a respeito da cura da filha de Jairo. Enquanto Jairo, o discípulo, estava se caminhando para a casa de Jairo para orar pela criança e curar a criança, entra a história daquela mulher que também, há 12 anos, a menina tinha 12 anos e esta mulher tinha 12 anos, com hemorragia, com sangramento, e toca em Jesus e ela é curada. Então você identifica esse princípio aqui e em mais de 7 trechos do Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo João, uma observação minuciosa do Evangelho nos revela que João condensou os ensinamentos de Jesus seguindo os ritmos das festas fixas. Isso é fantástico. Jesus condensou os seus ensinamentos na festa da Páscoa e na festa de Tabernáculos. Por isso que ele vem revelar que ele era o Eu Sou, trazendo a revelação da figura daquelas festas do Antigo Testamento. João também registra 8 sinais que atestam não somente a glória de Jesus Cristo, como o divino possuidor da graça redentora. Jesus é o grande Eu Sou. O Evangelho segundo Lucas, o Evangelho da graça. O Evangelho de Lucas, ou melhor, a obra lucana. O que é que nós chamamos de obra lucana? Lucas Atos. Atos é uma continuidade do Evangelho. Ele trata da graça de Deus. E, se você não entender o método de escrita denominado paralelismo hebraico, você perde muitas nuances e ensinamentos fundamentais de Lucas Atos. Paralelismo é contraste, comparação, paralelo. O jovem rico e Zaqueu, ok? O filho pródigo e o filho mais velho. Então, Lucas, você pega lá em Atos, por exemplo, você vê quando a igreja primitiva se reunia, eles davam ofertas, entregavam tudo aos pés dos apóstolos. Lucas contrasta um homem com procedência, levita, Barnabé, a quem os apóstolos denominavam, José, a quem denominava Barnabé, filho da consolação. Então ele contrasta um homem que tem um currículo, ele é levita, os apóstolos reconhecem o dom espiritual dele, Barnabé, filho da consolação, o homem cheio de graça e de misericórdia, e depois contrasta um casal, Ananias e Safira. Então, se você não entender esse princípio do paralelismo hebraico e como identificar ele
no texto bíblico, você perde muito do entendimento e da mensagem das Escrituras. Chaves para compreender a estrutura dos Salmos. Os 150 Salmos foram agrupados em 5 livros, que exibem uma estrutura arquitetônica intencional e um desenvolvimento organizado da progressão do pensamento do início ao fim. Ou seja, quando nós lemos os Salmos, é um livro de muita devoção, porque ali tem muita oração, louvor e adoração, mas tem muito ensinamento, inclusive salmos messiânicos, que são proféticos, etc. Quando a gente lia os salmos, a gente achava que os salmos, ou os 5 livros que compõem os salmos, não tinham uma conexão entre um e outro. Mas nós vamos entender, através desses princípios de interpretação, que todos os salmos, ou seja, todos os 5 livros dos salmos, têm sim, gente, uma conexão, uma lógica, uma sucessão, uma métrica. E quando você começar a ter essa visão mais panorâmica dos Salmos, aí você vai ter uma compreensão muito maior e uma revelação fantástica do livro dos Salmos. Provérbios. Provérbio de Salomão, nós vamos ter um estudo completo sobre Provérbio de Salomão. A justiça própria de Jó. Tem muitas pessoas que leem o livro de Jó e não entendem a mensagem central. Você vai se surpreender ao compreender o tema central do livro de Jó, a justiça própria. Aqui, nessa nossa página, você encontra outros detalhes da programação do nosso curso. Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos de Salomão, o livro de Cantares, ele tem uma métrica, pessoal. Existem versículos que se repetem e esta repetição de versículos cria a estrutura lógica do livro de Cantares. Quando você identifica isso, você entende as fases do relacionamento de Salomão com sua esposa amada, a Sulamita. Está dando para perceber que todos os livros das Escrituras, o livro de Apocalipse, Gênesis, os evangelhos, as cartas pastorais, o livro de Atos, tem uma métrica. Por quê? Porque o conhecimento naquela época era passado de forma oral, pessoal. E ele seguia uma métrica, uma lógica, um time, uma sequência, um método de ensino para que as pessoas memorizassem, pudessem meditar e pudessem compartilhar. Não tinha essa facilidade de papiro, né, de computador, de impressora, né, de arquivo PDF, gravador, não tinha. Selfie. Então, todo o pensamento, vocês vão perceber que todo o pensamento da cultura judaica é um pensamento baseado em lógica, métricas, muito bem organizado. E quando você entende isso, uau! Esse é o coração dessa série de estudos. Apocalipse, já falei para você, o volume 1, né? O livro de Apocalipse, todo ele tem o paralelismo hebraico. São assuntos que se repetem. Há uma visão dos acontecimentos do ponto de vista divino, de cima para baixo, e dos acontecimentos de baixo para cima. Muitos estudiosos da Bíblia têm dificuldade de compreender a mensagem do Apocalipse, fazem uma confusão. Mas há décadas atrás, um de nossos apóstolos das nossas comunidades nos revelou a chave para compreender este livro profético. Conhecendo a estrutura paralela do livro de Apocalipse, em um quadro maravilhoso de assuntos proféticos nos é apresentado. Apocalipse revela a história da igreja e fatos que marcaram a nossa era. A peste negra, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os tempos atuais e o cumprimento do grande mistério de Deus, o seu reino. A parte 2, ele já enfatiza, né, o grande dragão vermelho e a invasão de espíritos e demônios vindos do Oriente.
A grande polarização que está acontecendo em nossos dias entre a cultura oriental e a cultura ocidental. Gente, isso já foi revelado para nós há mais de 15 anos, nós temos esse estudo e agora nós vamos ter todo gravado. Portanto, está aqui todos os módulos, 2, 7, 10, 13 módulos. Tá? Por que eu separei A, B e C? Esses 13 módulos serão liberados na plataforma, preste atenção, que agora a gente vai começar a ir para a prática para você entender como que esse conteúdo será liberado na nossa plataforma. Serão liberados gradativamente. Você não vai chegar lá, tá todos os 13 disponíveis para você. Porque é como uma escola. Eu preciso que você comece do início para chegar em Apocalipse. Você imprimirá os arquivos PDF, e-book e assistirá às videoaulas, como eu falei, tem 7 minutos, 9 minutos, as maiores que são necessárias tem 24 minutos. Eu coloquei aqui A porque quando você entrar na plataforma, já vai estar liberado o primeiro módulo, como estudar e compreender a Bíblia. A própria plataforma, ela conta um tempo para liberar o segundo módulo. 7 dias depois, quer dizer, eu dou uma semana para você estudar isso aqui, meditar e etc. Você entra no segundo módulo, princípios e métodos para compreender a Bíblia. Agora, a plataforma é EAD, curso à distância. Você faz, gente, no seu ritmo. Você não precisa cumprir as 13 aulas, os 13 módulos, desculpe, no primeiro ano em 12 meses. Você pode se estender, não tem problema nenhum. Você pode assistir uma aula, né, todo sábado de manhã é um dia que eu tiro com mais calma, ou domingo de manhã, domingo à tarde, ou à noite, um feriado. Então você assiste ali uma aula, 2, 3 aulas, pega a apostila, vai estudar, leia a Bíblia, conheça as Escrituras, ok? E a plataforma você pode assistir no celular, bota um fone de ouvido com a apostila e a Bíblia. Vídeo, plataforma, apostila, para sublinhar a Bíblia, anotar, meditar, complementar. É uma imersão nas Escrituras. Pede ao Espírito Santo fome, desejo, disciplina. Por que 4 evangelhos? Depois a gente vai estudar Mateus, Marcos. Observe que eu não boto Lucas e João. Eu vou te explicar já já. João e Lucas. Porque dentro de Mateus, você vai precisar entender por que ele é o primeiro evangelho, qual a relação entre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e uma série de ênfase que cada evangelho, né? Mateus, o evangelho do reino, Marcos, o evangelho do servo de Deus, Lucas, o evangelho do filho do homem, João é águia, Cristo é águia, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então eu preciso que você entenda esses 2 módulos para que você tenha um aproveitamento melhor dos evangelhos, tá ok? Por que eu coloco Lucas depois de João? Pelo seguinte fato, Lucas deve ser acompanhado de Atos dos Apóstolos. Então nós vamos deixar Lucas mais para o final, para que a gente já entre no outro módulo, porque a minha intenção é que esse curso vá para próximos módulos, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, tá ok? Eu estou adiantando o livro de Apocalipse pela importância e pela atualidade desse estudo, e porque eu vejo que muitos cristãos não têm uma compreensão, né, da chave do livro de Apocalipse. E durante muitos anos, décadas, ministrei parte do livro de Apocalipse, falou, você tem que gravar, você tem que ministrar. Então agora eu estou disponibilizando para todo o corpo de Cristo, para os meus alunos. Agora, paralelamente aos evangelhos, é importante que você já comece a ter essa, como se você estivesse numa escola, né, pessoal? Você tem uma aula hoje de matemática e hoje mesmo você tem uma aula de física, de química. E aí o interessante é que você entenda a interdisciplinariedade. O que a química
tem para física, física para química, química para biologia, biologia para matemática. Então, quando você começar a estudar esses princípios dos evangelhos, você vai ver as conexões. Aí você pode começar a fazer paralelamente os Salmos, depois Provérbios, tá? Jó e Cantares. Por fim, nós vamos encerrar esse ano, né, esses 12 meses, com o livro de Apocalipse que a gente deixa para o final. Qual é a plataforma onde você vai ter acesso a essas videoaulas e para baixar esse material em PDF, aulas complementares, materiais complementares? É a plataforma Hotmart, uma das maiores plataformas de cursos à distância, tudo pela internet. Chama Hotmart. Ela tem todos os recursos de segurança, né, plataforma de pagamento, recebimento, além de recursos dentro da plataforma. Quando você se inscrever e assinar o nosso curso, eu vou explicar no próximo slide, nós temos um grupo do WhatsApp, eu vou passar informações para vocês, inclusive tem algumas pessoas idosas que estão fazendo o nosso curso, né, que não tem muita habilidade. Então eu fiz, como eu trabalho com informática, um tutorial, uma aula passo a passo, né, de como você utilizar os recursos da plataforma, tanto usando o smartphone, como usando o notebook ou computador, ou mesmo um tablet, tá ok? Compra um fone de ouvido que é importante, tá, pessoal? Vamos agora para o nosso penúltimo slide. Recursos, assinatura e duração. Que fique muito claro esse tópico, eu vou deixar a tela cheia. Primeira coisa, quando você se cadastrar no curso e fizer a assinatura, eu explico já já, que é uma assinatura, né? Eu te convido, você vai para uma página de obrigado, aqui embaixo você encontra o botão, quero fazer minha assinatura. Você clica no botão, você vai para uma página chamada de checkout, onde você vai botar os dados do seu cartão de crédito. O curso só pode ser pago com cartão de crédito. Eu não vou aceitar Pix, porque aí todo mês tem gente que esquece, não bota, eu tenho que reenviar o Pix, esqueceu. Cartão de crédito é uma assinatura, que nem você faz aí com Netflix, né, e outros tipos de plataforma de streaming, tá? Se você não tiver cartão, você ligue para mim ou entre em contato comigo pelo WhatsApp ou consiga o cartão aí de um filho, de um pai, alguém de confiança, tá? O cartão vai estar comprometido, tá? A qualquer momento você pode cancelar a inscrição do curso, tem toda a orientação lá. Mas é muito bom e importante que você venha fazer parte do grupo do WhatsApp que só tem alunos. Nesse grupo irei me comunicar com vocês, disponibilizar material extra, agendar reuniões online, que eu explico já já, para sanar dúvidas, prestar suporte e muito mais. Nós estamos fazendo uma conferência mensal ou cada módulo você vai estar disponível lá, né? Tem um plano de aula e um conteúdo de aula para você fazer numa média de um mês. O Evangelho de Mateus é um pouco maior, de Marcos também é um pouco maior. Você pode fazer em um mês, 45 dias, ou mais, tá, gente? Depende do seu tempo, da sua disponibilidade e da sua disciplina e também da sua fome. O que é que nós estamos fazendo nessas conferências? As turmas já começaram, as aulas, gente, já estão prontas. Não tem turma fechada, é importante que você entenda isso. Não estou abrindo uma turma, eu entrei, está todo mundo no mesmo assunto, não. O curso está aberto, você entrou hoje, vai para a primeira aula. Tem gente que já está no Evangelho de Marcos, já estamos há 5 meses, não tem problema nenhum. E daqui a um ano vai ter gente no primeiro ano de módulo, outro no segundo ano, não tem problema. É o seu tempo, ok? Agora, eu faço essas reuniões online com essa finalidade de conhecer vocês, você trazer as suas experiências, o que Deus tem te revelado, suas dúvidas, sugestões, e conhecer aí a turma. Valor da mensalidade. Quando você passar o cartão, todo mês naquela data vai ser debitado R$ 37,00 é a assinatura, com todo esse conteúdo. Cada apostila aqui, gente, tem um valor de conteúdo maior do que um livro. Tá? Pega um livro desse de Apocalipse, de 130 páginas. O conteúdo, quanto vale isso? Experiência de 15 anos.
ou de 35 anos, nós estamos deixando um legado para o corpo de Cristo. Esta é a minha intenção. Preparar essa geração com conhecimento da palavra. Fortifica-te na palavra. Fortifica-te para que você salve a você mesmo e salve os seus ouvintes. É muito atual isso. Então, o pagamento da assinatura do curso deve ser por cartão de crédito. O valor mensal é de R$ 37,00, está aqui nessa página, debitados automaticamente até a sua desistência da assinatura. Acesso enquanto ativo. Enquanto você está pagando, você está assinando, você tem acesso ao conteúdo. As apostilas é sua. O conteúdo dos módulos serão liberados no período de 12 meses. Então, como eu falei, você entra na plataforma, já está liberado o primeiro módulo, você baixa, vai estudando. Aí eu quero fazer o segundo, só depois de 7 dias, tendo como base a data da sua assinatura. 7 dias depois, ele libera o segundo módulo. Você estuda, imprime, etc. Depois, por que estudar os 4 evangelhos? A mesma coisa. O evangelho de Mateus, Marcos, depois vai vir os Salmos, depois vai vir João, aí vai. Os módulos, a própria plataforma está programada para liberar o acesso aos módulos numa programação, tendo como base, data básica, o dia da sua inscrição. Você colocou no mesmo tempo, após os 12 meses, serão liberados mais módulos. Nós vamos continuar, tá, pessoal? Você continua lá com Atos, Coríntios, Romanos, depois vamos passar para outros livros do Antigo Testamento. Então, fica a seu critério, continuar ou não. Então tá aí, eu sou muito grato por você ter ouvido, você ter se interessado pelo nosso curso. Meu desejo é que você venha fazer parte desse nosso estudo bíblico com revelação. Anote o meu número do WhatsApp e se você quiser mandar um e-mail para mim, contato@raibarreto.com.br. Você se decidindo, eu te aguardo lá dentro da plataforma. Tem um botão aqui abaixo, tem mais explicações aqui na nossa página, né, de apresentação do nosso curso. Assim que você pagar, você vai para uma página de obrigado e tem um outro vídeo meu explicando o e-mail que você vai receber, a senha que você vai colocar, aonde você acessar essa plataforma e o botão para você entrar no grupo do WhatsApp. Eu também vou dar as boas-vindas através do WhatsApp. Senhor, eu sou muito grato por estar disponibilizando esse conteúdo para o corpo de Cristo. E eu faço a oração, né, que o seu Espírito Santo tocar no seu coração e você realmente quiser investir na sua vida espiritual, no seu ministério, no seu crescimento espiritual, será muito bem-vindo. Deus te abençoe e até lá dentro do curso.